quem não me conhece, eu sou a Adriana Gomes, eu sou nutricionista e sou doutora em nutrição e eu tenho dedicado parte do meu tempo a estudar e ensinar sobre hábitos alimentares saudáveis. E hoje a gente vai estar conversando sobre os alimentos que sabotam e os alimentos que aceleram a perda de peso. Bem, então vamos lá. Eu tenho certeza, né, que você sempre ouviu falar que pizza engorda e que salada emagrece, né? Só que no meio, né, desse caminho existe uma pedra. Na verdade, existem várias pedras, né? E são várias nuances que a gente vai tratar aqui hoje, né? E aí a gente vai falar sobre os alimentos e vamos falar sobre vários pontos que estão relacionados a esses alimentos. Você precisa assistir essa live, né, para entender de uma vez por todas que não existe alimento vilão ou alimento mocinho. E para entender que os alimentos eles vão interferir sim no seu peso, né? Mas o que vai fazer diferença no seu processo de emagrecimento são as escolhas que você está fazendo e não o alimento em si, tá? Então, a questão do conjunto e das escolhas é muito importante. E é lógico, né, que pra gente entender como deve ser o conjunto e aprender a fazer escolhas, a gente precisa entender sobre os alimentos. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Antes de começar, né, a falar de fato aí sobre os alimentos que vocês estão ansiosos para saber, né, o que ajuda, o que atrapalha a perda de peso, eu vou contar uma história para vocês, né? Quem me segue aqui e me acompanha sabe que eu compartilhei no Stories no domingo um videozinho, né, um videozinho do meu casamento. Fizeram 5 anos que eu casei, né, no último domingo. E aí, a história que eu vou contar para vocês, né, tem a ver com essa questão do casamento. Bem, na vida adulta, eu sempre fui muito magrinha, né? Então, depois de adulta, eu sempre fui muito magrinha. Mas eu já contei pra vocês que quando eu comecei a trabalhar, eu não visualizava muito por que as pessoas estavam acima do peso. Eu não conseguia entender, né? Por que aqueles pacientes, aquelas pessoas que me procuravam estavam acima do peso. Por quê? Porque quando eu me formei, a minha alimentação era péssima, né? Aliás, durante a adolescência, né, até a vida adulta, a minha alimentação era muito ruim. E depois que eu fui entendendo, né, sobre alimentação, nutrição, eu fui melhorando a minha alimentação. Então eu pensava assim, gente, eu como muito mal, porque eu sabia, né? Eu tinha consciência. Eu como muito mal e sou magra, né? Como é que essas pessoas conseguem estar tão acima do peso? Esse era o meu pensamento, né? E aí os anos foram passando. E aí eu fui melhorando a minha alimentação, né? Eu fui acreditando de fato na influência que os alimentos têm na nossa vida e eu consegui manter o meu peso aí sempre magrinha. Até que com 29 anos eu casei, né? E aí foi chegando as vésperas do casamento e perto do casamento eu perdi muito peso. Eu só perdia peso, né? A cada semana eu perdia peso. Então era aquela correria, né? Um monte de coisa pra resolver. E aí quase que a noiva sumiu, né? Então eu perdi aí, eu acho que quase uns 5 quilos. Cada vez que eu ia experimentar o vestido, eu tinha que apertar mais um pouco, né? Então eu só ia perdendo peso. E aí eu casei, né? E aí logo no início eu já recuperei um pezinho, né? Então eu tinha aí em torno de uns 55, 56 quilos. E eu fui para uns 50, 51 quilos mais ou menos, né? Uma média porque eu não ficava me pesando, né? Pra saber exatamente o meu peso, mas eu perdi aí essa média de 5 quilos. E aí, eu casei, logo no início eu recuperei, né, uns 3 quilinhos aí, que eu tinha perdido por conta do estresse, né, de tudo que tinha que preparar, enfim. E aí depois o tempo foi passando, e aí depois de alguns meses, né, eu fui ganhando peso. E aí eu cheguei a em torno de 62, 63 quilos. Então, antes o meu peso normal era entre 53 e 56 quilos, e depois de alguns meses que eu tinha casado, eu cheguei aí até uns 62, 63 quilos. E aí isso, né, que eu tô contando pra vocês é uma coisa super normal, né? Um monte de paciente chega no consultório e fala pra mim assim, eu comecei a engordar com tal idade, né? Eu casei e engordei, né? Isso é muito comum, né? E por que que isso acontece, né? Então, eu vou contar aí, né? Primeiro ponto, né? Por que que isso acontece? Quando você casa, né, e isso aconteceu comigo, eu passei a comer muito fora. Então eu chegava em casa, né, cansada, e aí muitas vezes eu não queria cozinhar e ia comer fora. Quando a gente come fora, geralmente as porções elas são muito grandes. E aí vem aquele prato, você acaba comendo até o final. Ou seja, você come mais do que você deveria comer, né? Então esse é o primeiro ponto.
tá? Que ajudou aí eu ganhar peso. E fora que às vezes você come fora, né? Muitas vezes vai rolar aquela sobremesa, né? Então, já é mais um fator aí que ajuda na perda de peso. Bem, segundo ponto, eu passei a fazer minha própria comida. Geralmente quando você casa, né, ou você vai morar sozinho, sai da casa dos seus pais, você passa a fazer a sua própria comida. E não é porque na casa dos meus pais eu comia menos porque eu não gostava da comida. Não, né? Eu gosto muito da comida dos meus pais. Só que, muitas vezes, né, quando você chega em casa, seu pai, sua mãe, né, ou outra pessoa preparou a comida, tem dia que você não tá afim de comer aquilo, né? Então você tende a não comer tanto ou não comer com molho. Isso é diferente quando você cozinha pra você. Por quê? Quando você cozinha pra você, você vai fazer o que você quer comer, o que você tá afim de comer, né? Então, imagina, você odeia, né, angu com quiabo e carne moída, né? Você vai chegar em casa e vai falar assim, eu vou fazer hoje um anguzinho com quiabo e carne moída. Você não vai fazer, né? Você vai fazer o que você gosta de comer. E quando você faz o que você gosta de comer, a tendência é você comer mais, né? E se você come mais, você tem a maior probabilidade de ganhar peso. Então, esse é o segundo ponto que me fez ganhar peso, né? E o terceiro ponto, né? Eu vou voltar lá na história que eu comecei a contar pra vocês, né? Quando eu me formei, eu não entendia por que as pessoas conseguiam ficar acima do peso, porque eu tinha 23 anos e eu era super magrinha, me alimentava mal, mas eu tinha 23 anos. Quando eu casei, quando eu ganhei peso, eu já tinha 30, né? E com 30 anos, o metabolismo é diferente da pessoa de 23 anos, né? Então, esse foi o terceiro ponto, né? Então, a minha realidade já era uma outra realidade. E eu sempre gosto de falar isso, né? Isso é um ponto que eu sempre falo para os meus pacientes também. Tem paciente que chega no meu consultório com 40 anos e fala assim, mas eu como a mesma coisa que eu comia com 20, né? Mas com 40 anos, você não gasta a mesma quantidade de energia que você gastava com 20, gasta menos, por N fatores, né? Por quê? Porque geralmente, né, a gente vai ficando mais sedentário, a vida vai ficando mais conturbada, a pessoa tem mais atividades, né, aí de trabalho, do dia a dia para fazer. E isso vai fazendo com que a pessoa não se exercite tanto, né, e relaxe um pouco com a comida. E além disso, a pessoa está envelhecendo, né? Eu gosto sempre de lembrar que a gente não dorme com 59 anos, 12 meses, né? E 30 dias adulto e acorda idoso com 60 anos. Não é assim que acontece. O processo de envelhecimento ele é lento e progressivo. Então a gente se torna adulto e o processo de envelhecimento começa lá em torno entre 25 e 30 anos, dependendo da genética da pessoa. E aí, com 30 anos, o metabolismo definitivamente já não é o mesmo de 23, né? Então, por que eu ganhei peso, né? Passei a comer muito fora. Segundo, eu comia mais porque eu cozinhava as coisas que eu gostava de comer, mesmo que elas fossem saudáveis, eu acabava comendo a mais. E terceiro, tinha a questão da idade, do metabolismo, que já não era a mesma coisa, né? Eu fiquei obesa? Não, né? Eu não fiquei obesa. Minhas roupas começaram a apertar. Eu não fiquei obesa porque eu sempre fui muito magrinha. Mas aí bateu aquele desespero, né? Nutricionista não pode estar acima do peso, né? Então, o desespero que bate em toda nutricionista. E aí, por que eu contei essa história pra vocês, né? Porque eu quero que vocês entendam que vários fatores, além do consumo alimentar em si, eles vão interferir no processo de perda de peso, né? Então, fatores fisiológicos, né? Ou seja, os referentes ao funcionamento do seu corpo, ao funcionamento das suas células. Fatores sociais, né? O meio que você vive, a sociedade, né? O que te influencia a comer? Por que você quer comer um hambúrguer? Por que você quer comer a pizza? Porque você viu a propaganda, né? E fatores psicológicos ou emocionais também interferem, né? Não é à toa que tem gente que come por ansiedade. A pessoa fica ansiosa e quer comer mais, né? Então, o ganho ou a perda de peso está muito relacionado também a outras questões além da alimentação em si. Dito isso, né, a gente vai passar para os alimentos, né? Então, já contei a história para vocês e aí agora a gente vai passar para os alimentos. Os alimentos que sabotam a perda de peso e os que ajudam na perda de peso. A gente vai começar pelo ruim, né? Vamos começar pelos que sabotam a perda de peso. Eu separei alguns, né, alimentos aí que são interessantes a gente estar discutindo aqui hoje sobre eles. Então, primeiro alimento, suco de fruta, né? Eu atendi uma paciente ontem, né? Hoje eu tô cheia de história. E ela chegou no consultório e falou assim pra mim, porque eu não bebo água, eu bebo suco de fruta o dia inteiro, né? Nesse calor, eu bebo muito suco de fruta.
Gente, suco de fruta natural, né? Ah, é saudável, fruta é saudável, sim. Mas a gente tem que observar duas questões. Primeiro, quando você faz o suco da fruta, você está extraindo o açúcar da fruta e você joga a fibra fora, né? Ou dissolve ali aquela fibra, né? A branda que a gente fala, a fibra. Ou seja, você está desperdiçando algo que é muito importante para você. E eu vou voltar lá na fibra quando eu estiver falando do que ajuda a perder peso, tá? Então esse é o primeiro ponto do suco. Segundo, quando você toma um suco de fruta, né, principalmente se ele for mais concentrado, por exemplo, vou fazer um suco de laranja. Você tá pelo menos tomando o açúcar de 2 laranjas, né? Então será que não seria melhor você chupar uma laranja ao invés de tomar um suco de laranja? É óbvio que seria, tá? Então, o suco não é definitivamente um alimento, né, interessante para quem quer perder peso. Porque, além dessas questões, né, o açúcar mesmo da fruta, né, quando absorvido rapidamente, ele aumenta muito a insulina. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm um quadro de resistência à insulina por conta do excesso de peso. E se você aumenta a sua insulina, você tem mais dificuldade de perder peso. Isso é fisiológico, né? Isso é bioquímica, né? Fisiologia. Por quê? A insulina alta, que é o hormônio que dá conta do açúcar que a gente consome, ela impede, né, as reações de oxidação, de quebra, de queima, né? Porque ela é um hormônio que faz com que o nosso corpo armazene. E para quem quer perder peso, estar com a insulina alta é péssimo. E se você toma suco o dia inteiro, você vai manter a sua insulina alta o dia inteiro. Por quê? Você tá tomando açúcar, né, que estimula o seu pâncreas a produzir insulina, tá? E fazendo um parêntese com relação ao suco, né? Tem sempre uma dúvida grande aí com relação ao suco de uva integral, né? Que não tem conservantes, né? Não tem adição de açúcar, né? Ah, legal, o suco de uva integral não tem conservantes, não tem muito, né? Na verdade, que isso é um outro detalhe, é um caso à parte, porque a indústria, de acordo com a Anvisa, né, se ela colocar uma quantidade mínima de conservante, ela não precisa declarar que ela colocou. Então, ele tem conservante, só que em quantidades mínimas, tá? Não é adicionado de açúcar, isso é verdade. Mas o que acontece quando você faz o suco da fruta, da uva, você extrai o açúcar da uva e você joga fora as fibras, né? E tudo que vai ajudar aí a equilibrar a absorção do açúcar dessa fruta, tá? Então, o primeiro alimento que é ruim para quem quer emagrecer é o suco de fruta. Segundo alimento, granola, né? A maior parte das granolas tem como primeiro ingrediente o açúcar, né? Então, elas são lotadas de açúcar. Além disso, granola tem passa, né? Que é uma fruta seca. Granola tem castanhas, né? Que são oleaginosas, que são calóricas, porque são ricas em gordura, né? Então, você coloca aquilo ali, né? Vou colocar uma granolazinha na fruta, né? Você tá comendo uma bomba, né? Isso não ajuda na perda de peso, definitivamente. Tem granolas que são de melhor qualidade, que tem menos açúcar, tem marcas, né, que são melhores. Eu concordo, né? Mas, definitivamente, não é o melhor alimento para quem quer perder peso, tá? Por conta dessas questões. E aproveitando que eu falei da fruta seca, né? Eu já fiz post sobre isso, né? Quem me acompanha aqui sempre sabe. A fruta seca, ela não é adicionada de açúcar, né? Mas quando você extrai a água da fruta, né? Você desidrata a fruta, você acaba concentrando os açúcares naturais. O problema da fruta seca é que se você for comer, por exemplo, né? Vamos comparar a passa com a uva, né? Você pega lá um cacho de uva, né? Com 20 uvas, vamos dizer. E aí você come, mastiga, né? Fica saciado. Legal, né? Se você for comer a passa, você vai comer 40, vai comer 60. Por quê? Porque ela tem um volume menor, né? Você vai mastigar menos, isso vai te dar menos saciedade, tá? Então, o problema da fruta seca é justamente esse, porque você tende a comer mais e aí logo, né, você vai estar consumindo bem mais calorias, tá? Então, esse é o problema da fruta seca. Então, primeiro alimento que sabota a perda de peso, né? Suco. O segundo, granola, tá? Vamos pro terceiro alimento, molho para salada, né? Tem gente que fala assim, Nutri, eu amo salada, né? Como com molhinho especial, que é uma delícia, né? Esses molhos industrializados cheios de maionese e de gordura, né? Ou seja, a pessoa estraga a salada, né? E aí, para resolver isso, né, eu às vezes dou até para o paciente que precisa desse molho, né, receitinhas que inclusive tá lá no link da minha bio, né, tem na minha pastinha de receita, tem lá, molhos para saladas. Quem não baixou ainda, é só clicar lá no link da minha bio aqui do Instagram, e lá na minha pastinha de receitas e baixar os molhos para salada.
Então, é legal você usar um molho, né, que seja menos calórico, ou usar o próprio azeite, vinagre, né, de maçã de preferência, né, ou um vinagre claro qualquer que não tenha corante, tá? Ou limão, né, e sal, isso aí é o ideal para salada. Tem gente que come sem nada, né, também. Então, vale, né? Mas o molho é o terceiro alimento aí que sabota a sua perda de peso, né? E se a pessoa resolve colocar lá aqueles croutonzinhos, né, aqueles pãezinhos, então a pessoa crente que tá abafando, né, tá comendo alface, né? Cheio de molho gorduroso, né, queijo, pãozinho por cima, então já não é bem uma salada, né, tradicional. Então tem que prestar atenção nisso, ok? Se você come isso uma vez ou outra, sem problema nenhum, né? A quantidade vai interferir, a frequência também. Agora, se você come todo dia isso, aí não fica legal, tá? Bem, vamos para o quarto alimento, a gelatina. Eu já falei aqui várias vezes sobre a gelatina, né? E tem gente que fala até hoje, né? A gelatina tem colágeno, né? Ajuda a pele. Não ajuda, gente. Piora, né? A gelatina vai dar mais celulite, vai ser pior para a pele. Por quê? Olha a lista de ingredientes da gelatina. Quem tá lá no meu canal do Telegram, eu já coloquei lá, né? Lista de ingredientes da gelatina, foto, já falei sobre isso, né? Então, a gelatina, ela é basicamente corante e açúcar. Aí você vai falar assim, ah, não, mas eu como a diet, né? A diet é corante e adoçante. Quem me segue aqui sabe que não é legal comer nenhuma coisa nem outra, né? A gelatina, ela não contribui em nada para a sua perda de peso. Pelo contrário, é um alimento inflamatório, né? Cheio de aditivo alimentar que vai atrapalhar o bom funcionamento do seu corpo e, consequentemente, vai atrapalhar a perda de peso. Porque o excesso de peso, né, é um dos sinais de que o corpo não tá funcionando bem, não tá funcionando legal, tá? Então, quarto alimento é a gelatina, tá? E para ficar bem registrado, né, pessoal, a gelatina não tem colágeno, não ajuda na pele, piora, tá? Quinto alimento, macarrão instantâneo, né, o famoso Nissin aí, miojo, né? Gente, macarrão instantâneo, ele é frito, né, para ajudar ali no processo de cozimento, né? Enfim, para depois você colocar e ele cozinhar rapidinho. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu como o macarrão instantâneo, eu não coloco aquele molho, aquele pozinho, né, venenoso. A pessoa tá crente que tá abafando porque não tá colocando o pozinho. Mas e a gordura toda da fritura do macarrão, né? Então, alimento instantâneo, macarrão instantâneo, definitivamente sabota a sua perda de peso. É carboidrato, açúcar, né? E gordura em excesso, né? Definitivamente não é uma refeição legal, tá? Sexto alimento, que é muito comum, né? Já falei dele aqui várias vezes, já fiz post sobre ele, o peito de peru. Aí tem gente que fala assim pra mim, ah, não, mas eu não como presunto, né? Não como mortadela, também acha que tá abafando, né? Come o peito de peru. O peito de peru, ele tem o mesmo conservante que o presunto, que é a mortadela, né, que a linguiça, que é a salsicha. Ele tem sódio pra caramba e tem outros aditivos alimentares. É um embutido, né? É o resto da indústria de carne. Todo embutido é o resto da indústria de carnes, né? Então, seja linguiça, salsicha, mortadela, presunto. Eles pegam lá o que sobrou, subproduto, né? De outros produtos que foram produzidos pela indústria, colocam um monte de aditivo, gosto, né? E mais um monte de coisa e faz para vender, né? A indústria aproveita tudo. Então, definitivamente, não é um bom alimento, tá? Ah, eu posso comer um peito de peru no final de semana, né? Ah, porque eu gosto muito. Pode, legal, mas você comer peito de peru todo dia, né? Não é um alimento que vai ajudar na sua perda de peso. E aí você pode falar assim, ah, mas tem poucas calorias, né? Gente, caloria não é tudo, né? Isso eu já falei aqui várias vezes, né? Inclusive tem uma live sobre isso, né? Eu falei, o tema da live é não conte calorias, conte nutrientes. Então, assim, comer calorias em excesso engorda? Sim, né? Mas tem alimento que não tem caloria, que ajuda a engordar, né? Por conta da composição, por conta da qualidade desse alimento. E os alimentos industrializados cheios de aditivo, eles ajudam a engordar por conta desses aditivos alimentares, ok? Bem, sétimo alimento é a tapioca, né? E aí vocês podem falar assim, nossa, mas a tapioca, né, que era famosa aí para substituir o pão, né, nos últimos tempos. Sim, a tapioca. Uma coisa é você comer uma tapioca lá fininha, né? Colocar um pouquinho de semente de chia, um pouquinho de semente de linhaça, botar uma fatiazinha de queijo, né? E fazer sua tapioca. Outra coisa, né? É você fazer um tabacão de tapioca, que tem gente que vai colocar lá 3 colheres de tapioca, 4 colheres de tapioca, né? Recheia com banana e ainda bota uma pasta de amendoim, porque viu a blogueira fitness fazendo, né? Porque é fit, né? Gente, isso é uma bomba, né?
cheio de carboidratos, cheio de gordura. Pasta de amendoim é fonte de gordura. Banana e tapioca são fontes de carboidrato. Cadê a proteína da refeição, né? Essa semana eu fiz um post sobre os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato, gordura, né? O ideal é que a refeição seja equilibrada, né? Entre esses macronutrientes, né? Então, uma refeição que só tenha carboidrato e gordura, definitivamente não é uma refeição que vai ajudar na sua perda de peso, tá? Então, a tapioca, dependendo de como ela for consumida, da quantidade, né? E do acompanhamento que vai estar nessa tapioca, definitivamente ela não vai ser uma boa escolha, ok? Bem, o sétimo alimento, né, e o último que eu separei aqui pra gente falar, dentre tantos alimentos. Castanhas, né? E aí vocês podem falar assim, mas Nutri, castanha, né? Todo mundo fala que castanha é saudável. Sim, castanha é saudável. Castanha é fonte de zinco, de selênio, né? Que são minerais antioxidantes que ajudam a regular o funcionamento do corpo. Tem fibras, tem gordura, né? Que é uma gordura boa. Mas é gordura, né? A gente precisa de gordura? Precisa, né? A membrana das nossas células, que é a capinha, né, de todas as células do nosso corpo, ela é composta por gorduras, né? E a gente precisa da gordura, mas gordura em excesso, né, traz muitas calorias para o alimento. Eu já falei aqui também, né? Quem me acompanha vai lembrar. Cada grama de gordura contribui com 9 calorias. Se a gente comparar isso com carboidrato e com proteína, cada grama de carboidrato ou proteína contribui com 4 calorias. Então, a gordura, né, ela fornece mais que o dobro das calorias. Então, se você vai comprar a castanha e vai comer um pacotinho de castanha, né, tem gente que senta e come 100 gramas de castanha, 200 gramas de castanha. Aí, isso não vai ajudar na perda de peso, né? Ah, é legal você comer castanha? Sim, né? Mas dependendo da pessoa, você vai comer 2 por dia, 3, 6, né, 10, não vai comer mais do que isso, porque mais do que isso não vai ajudar na perda de peso, ok? Bem, então esses foram os 7 alimentos aí que eu separei, né, para falar um pouquinho sobre eles, dentre muitos, né, daria para ficar aqui o dia inteiro falando sobre o perfil de cada alimento, mas eu separei aí os alimentos que sabotam, né, a sua perda de peso mais comuns são o suco de fruta, a granola, os molhos para saladas, a gelatina, macarrão instantâneo, peito de peru, tapioca e as castanhas, né? Para resumir, né, alimentos muito industrializados, alimentos muito doces, né, com excesso de açúcar, alimentos gordurosos, eles vão sabotar o seu processo, né, de perda de peso, vão sabotar o seu emagrecimento, né? E não preciso falar, né, que o hambúrguer, a batata frita, né, e a pizza vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque isso todo mundo sabe, né? Então eu trouxe alimentos para vocês refletirem, né? Alimentos que muitas vezes estão no dia a dia no dia a dia das pessoas, né? E as pessoas têm como alimentos saudáveis que podem ser consumidos diariamente, ok? Então, de alimentos que sabotam, acho que tá legal, né? Então, vamos agora para os alimentos que ajudam, né? Que auxiliam a sua perda de peso. Primeiro, né? Na verdade, esses alimentos, vou falar em grupos de alimentos, tá? Alimentos ricos em fibras, né? Então, usar alimentos como aveia, chia, linhaça, semente de girassol, de abóbora, né? São interessantes. Ah, você vai pegar uma colher de chia e vai comer? Não, né? Você vai botar no iogurte, você vai botar em cima da fruta, vai botar numa salada, né? Botar por cima do arroz. Por que esses alimentos, o farelo de aveia, né? É legal substituir. Quem gosta de comer feijão com farinha, pode usar o farelo de aveia no lugar, que fica legal, tá? Então, as fibras, elas ajudam na perda de peso. Por que elas ajudam? Porque elas dão saciedade, né? Elas ocupam espaço, elas diminuem a velocidade de digestão e absorção, fazendo com que a pessoa se sinta saciada por mais tempo, né? Então, as fibras, elas vão ajudar no processo de perda de peso, ok? Os alimentos ricos em fibras, né? E aí, eu tô dando esses exemplos da semente de chia, linhaça, de abóbora, né? De girassol, aveia, ok? Principalmente o farelo de aveia. Eu também já fiz um post sobre isso, né? Comparando farinha, farelo e aveia em flocos. Quem quiser ver depois, procura lá no meu feed. Mas o farelo, ele é mais rico em fibras, né? Porque ele é a parte mais externa do grão, né? A parte que é mais bruta do grão, tá? A aveia, ela é intermediária aí, né? Tem quantidade de fibras mais menor do que o farelo. E a farinha de aveia, ela não tem quase nada de fibra, porque é a parte interna do grão, onde tem basicamente o carboidrato da aveia, tá? Então, o que é melhor se a gente pensa na aveia, né? Pra conseguir ingerir aí as fontes de fibra? O farelo, né? Ou a própria aveia em flocos. Ok? Bem, vamos ao segundo alimento, né? Esse não é um grupo de alimentos, é o alimento. Canela, né?
A canela tem um efeito termogênico, quase não saiu, né? Um efeito termogênico pequeno, né? Mas não é por conta disso que eu gosto da canela. Eu gosto dela porque ela ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina, né? Eu falei da insulina quando eu tava falando lá dos sucos, né? Eu falei assim, ó, você toma o suco o dia inteiro, você aumenta a insulina, né? Que é o hormônio que é produzido pelo seu pâncreas, que vai dar conta do açúcar que você come. Qual é a função da insulina? A insulina, ela é produzida toda vez que o açúcar aumenta no nosso sangue, né? Ou seja, a glicose aumenta. E aí a insulina, ela vai se ligar lá na célula, né? Na membrana da célula, fazendo com que esse açúcar entre na célula para gerar energia, tá? E as pessoas que estão acima do peso, né? Pessoas obesas, é comum ter um quadro de resistência à insulina. Que o que é isso, né? Quando você está acima do peso, né, o excesso de gordura no corpo, isso tudo causa alterações, né, que fazem com que as suas células não reconheçam bem essa insulina que é produzida pelo seu pâncreas. E aí o que acontece, né? Você comeu lá o carboidrato, o açúcar, sua glicose aumentou, seu pâncreas vai lá e produz a insulina. A insulina vai, né, lá pela corrente sanguínea, chega na célula, não consegue se ligar na célula, porque a célula não reconhece essa insulina. Aí o que acontece? A glicose, o açúcar do sangue continua alto, aí o pâncreas vai e produz mais insulina, e produz mais insulina, né? E aí a gente fala que isso é um quadro de resistência à insulina. E aí, né, por que não é legal você ter a insulina muito alta, né? Se seu pâncreas está produzindo muita insulina porque ela não está fazendo efeito, né, a sua insulina vai ficar alta. E por que não é legal você ter essa insulina muito alta? Porque a insulina é um hormônio anabólico, né, que sinaliza que a gente tem que armazenar e não perder. Ela vai impedir as reações de quebra, de oxidação, que é o que você precisa para perder peso, né? E o que a canela faz? Ela melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, ela ajuda, né, a célula a reconhecer essa insulina, mesmo em pessoas acima do peso. Então, ela ajuda um pouco aí nesse processo, né? E isso vai ajudar na perda de peso, né? Porque com a insulina menor fica mais fácil de você perder peso, ok? Entenderam isso, pessoal? Acho que isso é um pouquinho mais complicado, né? Coloca um joinha aí, quem entendeu. Quem não entendeu, coloca uma mãozinha pra baixo que eu repito, se alguém não entendeu. Bem, vamos ao terceiro alimento, né? Ou grupo de alimentos. Ervas e temperos, né? Então, pimenta, cúrcuma, orégano, alecrim, cheiro verde, coentro, né? Ah, esses temperos vão ajudar na perda de peso? Vão ajudar, né? Porque esses temperinhos, né? Cada um tem as suas propriedades aí mais específicas, mas em geral, todos eles têm propriedades digestivas, eles são antioxidantes, né? Então, eles são o toque final da comida, né? Então, eles vão ajudar aí na digestão, na absorção dos nutrientes, né? Vão ajudar a regular o bom funcionamento do corpo, né? Combater os radicais livres que são produzidos pelo corpo, que são responsáveis pelo processo de envelhecimento, né? Pelo estresse oxidativo, enfim. Se a gente comparar, né, a utilização dessas ervinhas e temperos naturais, que podem ser frescos ou secos, né? Pode ser aquele tempero, você compra lá o orégano seco no mercado, né? Compra a cúrcuma, o gengibre em pó, né? Não tem problema nenhum. E aí, se você compara, né, a utilização desses temperos naturais com aqueles pozinhos, né, aqueles cubinhos famosos, né, do coração, que dá amor, né? Antigamente tinha um comercial, né? Cubinho do amor, né? Pozinho do amor, não lembro qual era o comercial, era mais ou menos um negócio desse. Quem lembrar aí, coloca aí, né? Se você comparar o tempero natural com esses temperos prontos, é óbvio, né, que o natural vai ser muito melhor, né? Porque o tempero pronto, ele tem muito sódio, né? Porque tem sal pra caramba, tem conservante, tem gordura, tá? Então, além desses temperinhos naturais, né, ajudarem aí, né, o corpo a funcionar melhor, eles não atrapalham, né, como os temperos industrializados, ok? Bem, e o quarto, né, e o último grupo aí de alimentos que eu também generalizei e coloquei tudo junto, né? Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, né? São os alimentos que a sua avó, que o seu avô comia, né? Os alimentos que sempre existiram, né? Alimentos que são comida de verdade, né? Que não são criados pela indústria, que não foram criados pelo homem. São alimentos que têm uma densidade calórica menor. O que é isso, né? Uma quantidade de calorias menor, né? Por porção de alimento, né? Então, o que a densidade calórica representa, né? Às vezes você come um alimento industrializado, ela come 20 gramas, né, de uma barrinha lá de cereal que tem
100 calorias, né, vamos dizer, né, para ficar redondo. E aí você come 100 gramas de uma maçã, né, 120 gramas de uma maçã, que vai te fornecer 80 calorias. Então você tá comendo 5 vezes mais, mastigando 5 vezes mais, né, porque a barrinha de cereal tem 20 gramas, enquanto a maçã tem 100, 120 gramas, né. Então você tá mastigando mais, tendo mais saciedade, e além disso você tá consumindo menos calorias. Então quando a gente compara uma maçã em uma barrinha de cereal, a maçã, ela tem uma densidade calórica menor e a barrinha de cereal, ela tem uma densidade calórica maior, tá? Então, por isso que os alimentos que eu chamo de comida de verdade, né, eles ajudam na perda de peso. Por quê? Porque você vai mastigar, você vai ter saciedade, você vai comer menos, né, em comparação aos alimentos industrializados, e ainda assim você vai estar consumindo uma quantidade menor de calorias, né, por porção ali de alimento, né? E quando eu falo do arroz e feijão, né, você vai falar assim, não, mas arroz e feijão, né, pode para quem quer emagrecer? Pode, né? Você não precisa tirar arroz e feijão, a não ser que você esteja fazendo alguma estratégia, né, específica, né, e aí isso no acompanhamento nutricional em alguns momentos, né, eu, por exemplo, eu também uso em alguns momentos, dependendo do momento da pessoa, dependendo da fase que ela tá, né, do tempo que eu quero ou que ela precisa perder peso, enfim, do tempo que ela tá em acompanhamento, eu vou fazer alguma estratégia, vou usar uma estratégia mais restritiva. Mas, quando a gente fala de reeducação alimentar, né, de alimentação adequada, de alimentação saudável, o arroz e feijão, ele tem que estar lá, né? Na maior parte das vezes, ele vai ter que estar no seu prato, né? Principalmente daquelas pessoas que sentem muita fome. Porque tem gente que fala assim, eu não como arroz e feijão, né? Eu só como salada com proteína. Aí depois, né, no meio da tarde, ela vai comer um biscoito, se enche de castanha, né? Aí come um browniezinho, come uma coisinha aqui, outra ali, e fica beliscando a tarde inteira. Ela vai comer alimentos que são mais densos, né, caloricamente falando. Então, ela vai estar consumindo muito mais calorias do que se ela tivesse colocado o arroz e feijão no prato e tivesse ficado saciada, tá? Então, comer alimentos que são comida de verdade, né? Frutas, legumes, verduras, né? Arroz, feijão, né? E aí do grupo do arroz, né? A gente tem aí alimentos que a gente consegue substituir o arroz, como batatas, né? Batata doce, batata baroa, o aipim, o inhame, né? O feijão a gente pode substituir por lentilha, por ervilha, por grão de bico, por soja, que também são leguminosas, são do mesmo grupo, né? Todos esses alimentos, eles são ricos em fibras, né? E são muito interessantes para quem quer perder peso. Ok? Então, recapitulando, né, alimentos que ajudam, né, que auxiliam aí ou aceleram a sua perda de peso, né? Alimentos ricos em fibras como aveia, chia, linhaça, semente de girassol, de abóbora, né? Canela, né, e eu expliquei aí o mecanismo. Quem não pegou vai assistir a gravação depois da live, tá? Pra aprender porque a canela ajuda na perda de peso. Ervas e temperos naturais, né, e todas as ervinhas aí, tanto secas como frescas. E legumes, verduras, frutas, arroz e feijão, né? Que representam aí os cereais e as leguminosas, que são comida de verdade, ok? Bem, apesar de existirem, né, alguns alimentos que ajudam sim na perda de peso, né? Vocês não podem se enganar, não se engane, né? Por quê? Mesmo os alimentos mais saudáveis, se consumidos em excesso, eles vão contribuir para o ganho de peso. Lembra da história que eu contei para vocês lá no início, da minha história, né? Então, não é porque a uva é saudável, né, que você vai comer 1 quilo de uva todo dia, né? Então, preste atenção nisso, tá? Assim como aqueles alimentos que a gente tem como não saudáveis, que todo mundo sabe que não é saudável, né? O hambúrguer, a pizza, a batata frita, né? Você pode comer, né? E eles não vão atrapalhar a sua perda de peso se você consumir com equilíbrio, em quantidades moderadas, né? Então, os alimentos que eu citei aqui, né? O peito de peru, a gelatina, né? A tapioca com banana e pasta de amendoim, né? Que atrapalham a sua perda de peso, né? Vão atrapalhar a sua perda de peso se fizer parte do seu hábito, né? Agora, se você gosta muito, come eventualmente, não vai ter problema nenhum, tá? Então, não se engane, né? Mesmo alimentos saudáveis, se consumidos em excesso, eles vão auxiliar no ganho de peso, assim como os alimentos não saudáveis, se consumidos em quantidades moderadas, eles não vão te sabotar, não vão atrapalhar a sua perda de peso. Bem, pessoal, então por hoje é só, né? Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo, pessoal.